Boa noite, igreja. Tudo bem? É minha primeira vez aqui, eu vou ficar um pouco nervoso, normal. O pastor Renato teve um compromisso em Belo Horizonte, não pôde estar presente. Eu combinei com ele, de continuar mais ou menos no mesmo tópico que é o livro de Juízes. Ele já falou bastante do capítulo 1, do capítulo 2, já deu bem uma boa noção da introdução do livro, o contexto que ele está tratado. Eu vou abordar alguns tópicos periféricos em relação ao que ele já falou. Então, antes da gente efetivamente começar, vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor Deus Pai, graças damos que nós podemos estar aqui nesse momento, Deus. Nós podemos livremente cultuar e louvar ao Senhor, Deus. Pedimos que o Senhor nos encha com o seu Espírito, que tudo o que seja dito aqui, tudo o que seja falado, provenha de Ti, Deus. Que o que nós vamos aprender em Juízes agora, lance sobre nós a luz para que nós possamos compreender mais nosso relacionamento com o Senhor. Essa é a minha oração, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Então, o livro de Juízes, a gente já conhece bem, Antes de Juízes, a gente tem os 5 livros do Pentateuco, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí vem Josué e Juízes. Toda vez que alguém me pergunta por onde começar a ler a Bíblia, eu falo, começa em Mateus. Você vai de Mateus para frente. Não, Rodrigo, eu quero ler do começo, aí eu dou outro conselho, Força em Levítico, irmão. Depois de Levítico, vai. Que até Levítico, o negócio é bem dureza em Levítico, O contexto do livro já é bem familiar para nós, O povo havia sido liberto da escravidão no Egito, vagou pelo deserto, até que uma geração inteira perecesse e uma nova geração pudesse entrar na Terra Prometida. Então, não sei se vocês já viram esse meme aqui, Moisés guiou seu povo pelo deserto por 40 anos. Aí o pessoal vai lá no Google Maps, De Cairo, aqui no Egito, até Jerusalém, de carro dá 9 horas, Às vezes é mais rápido que ir até Belo Horizonte, Dependendo do dia, E a pé dá 6 dias andando, se você fizer esse caminho aqui, Aí tem um amigo meu que adora isso, mandar esse meme para mim, fala, Rodrigo, mas como é que ele demorou 40 anos? Se eu estivesse no meio daquele povo lá, eu ia falar assim, não é possível, esse cara está perdido. Eu vou para outro lugar, não vou seguir esse moço aí não, Aí eu brinco, olha só, te falar um negócio, teve gente que falou isso daí lá, Falou mesmo, Então, nossa primeira pergunta, que eu vou fazer para vocês, Vocês fiquem à vontade para contribuir a qualquer momento, só levantar a mão, tá? Nós sabemos que Deus honra suas promessas. Então, porque era necessário que uma geração inteira do seu povo morresse no deserto? Por que tinha que morrer todo mundo antes de entrar na Terra Prometida? Oi? Desobediência. O povo duvidava, murmurava, Mas o mais importante nesse contexto, quando eu estava meditando sobre esse assunto, o coração desse povo, ele ainda estava cheio da idolatria do Egito. Não sei se vocês já viram qualquer filme que conta um pouco dessa história, Quando começam as pragas do Egito lá, O faraó lá pega os sacerdotes dele, é pro Deus do não sei o que lá, Deus do sol, Deus do rio, Deus do crocodilo, tem de tudo naquele negócio lá, E o povo ficou 400 anos lá, Era normal que eles trouxessem esse tipo de coisa no coração. E Deus não aceita isso, Deus é um único Deus e só Ele que tem que estar no nosso coração. Então Deus precisava que o povo tivesse Ele como único, E nessa condição que o povo vai poder cruzar o Rio Jordão, lá no livro de Josué. Então vamos examinar alguns textos que falam sobre isso. Então vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias no livro de Números, capítulo 14, no verso 28 ao 33.
Números, capítulo 14, 28 a 33. Vocês não reparam no meu R, não, que eu sou do interior de São Paulo também. Às vezes estranho um pouco, tá? Desculpa. Alguém pode ler, por gentileza? Pode ir até o 33, Suzy. Obrigado. Obrigado, Suzy. Então está bem claro, principalmente aí nos versos 32 e 33, né? Quanto a vós outros, né? Outros, exceção de Caleb e Josué, né? O vosso cadáver cairá nesse deserto. Eu fico imaginando se eu estivesse lá, né? Nossa, pisei no tomate, né? Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. É até difícil pensar no que eles sentiram quando eles ouviram essas palavras, né? Porque ao mesmo tempo que era um povo que temia Deus, via todos os sinais, às vezes eles duvidavam, e falavam, não é possível, né? Mas Deus, a gente sabe que Ele honra todas as promessas, né? Então, desde a saída do Egito, que é aqui nesse ponto 1, quando esse texto aqui de Números é relatado, eles estão aqui, ó, em Cades Barneia, no ponto 12. Então, eles já tinham andado tudo isso daqui, enchido a paciência de Deus até esse ponto aqui, e aí Deus dá essa sentença a eles, né? E aí Deus vai cumprir isso. Então a gente vai para um segundo texto que está em Deuteronômio 14 e 15. Se vocês puderem abrir lá. Deuteronômio capítulo 2, 14 e 15. Esse eu vou ler. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia, onde eu marquei ali no mapa, até passarmos o ribeiro de Zered. Aqui está Zered, ó, um corguinho aqui que deságua aqui no Mar Morto, tá? Ribeiro de Zered. Vocês veem que é um caminho até um pouco menor que o que eles tinham feito, né? Foram 38 anos até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Então Deus cumpre a promessa, desse trechinho até aqui, toda aquela geração que saiu do Egito morreu. E aqui vai começar então, né, o finalzinho da caminhada até eles cruzarem ali no Rio Jordão, né, onde eles entram ali na terra de Canaã, que é a terra preparada por Deus. Então, para mim, é essencial, né, essa destruição dessa geração, porque Deus queria
um povo que tivesse o coração puro, limpo dos outros deuses, né? E ele faz isso perecendo toda uma geração. E nesse trecho aqui, né, do Cádiz Barneia, até eles chegarem aqui para começar a entrar na Terra Prometida, Moisés vai discipular Josué, né? E aí eu pergunto para vocês, né, eu deixei aqui, né, o que é discipulado? Vocês se lembram de como vocês foram discipulados? Às vezes, às vezes é uma pessoa que senta com você, às vezes você vai participando das atividades da igreja, vai aprendendo, né? Mas em geral é você discipulado, é aprender, você aprender e depois o quê? Ensinar. O seu discipulado ele só termina quando você começa a discipular alguém. No nosso caso, né, seguir e obedecer Jesus. No contexto de Moisés e Josué, é seguir a Deus. Deus trino, né? Jesus está lá também, né? Então aqui temos, né? O Josué volta de espiar a terra com Caleb, né? Então é todo aquele contexto que a gente já conhece, né? Eles falam que morava um monte de gigante naquela terra, né? Que não ia dar certo entrar lá, né? Deus fica full da vida, né? Com isso, né? E fala, ó, só vai entrar esses dois aí. Nem Moisés vai ser permitido. Então, dentro dessa situação, né? Moisés começou a investir em Josué toda a sua capacitação, a capacitação que ele ainda não tinha, né? Josué era jovem, tinha vigor, prontidão, mas ainda faltava nele um pouco de sabedoria, né? Sabedoria e conhecimento, e foi nisso que Moisés investiu, ele discipula Josué, né? Então, depois da morte de Moisés, o Senhor concedeu a liderança do povo a Josué para que conduzisse a atravessar o rio Jordão, entrar e tomar posse da terra prometida. Então, procurei bastante alguns mapas, né? Então, aqui que eles vão atravessar, ó. Eles chegaram aqui nessa beirinha aqui, né? Vai cruzar o Jordão. Aqui. Que é a segunda vez que antes abriu o mar, né? Agora abre o rio, né? Que é um negócio que eu fico pensando, o que o pessoal que estava do lado de cá pensou, né? Nós, para sair do Egito, diz a história que abriu um mar no meio. Para eles entrar na nossa terra, para nos conquistar, o rio abriu no meio, né? Eu ia ficar morrendo de medo se eu fosse do povo deles lá, né? E na contraparte, né, se eu tivesse aqui, né, atravessando, eu ia ficar muito confiante, né? Falar, pô, o negócio está abrindo aqui para eu passar, né? Eu nunca tinha visto isso, né? E aí é dividido em 3 etapas essa conquista de Canaã, né? Primeiro eles conquistam essa parte central aqui, ó, onde tem Jericó, que é bem famoso pra gente, né? Caminhar em volta do muro. Depois eles vão fazer a parte da conquista do sul e o norte. Então todo esse trecho aqui vai virar a nação de Israel, né? Então o que nós temos aqui? Um cenário bem estabelecido, né? O povo de Deus começa a ocupar e se estabelecer na terra, mas não cumpre totalmente a ordem de Deus, deixando parte do povo que nela habitava anteriormente. O pastor já explorou isso bastante falando do capítulo 1 e 2, a gente vai depois dar uma revisada aqui, né? E qual que é o resultado disso tudo? Eles não terem expulsado o povo, né? O que vocês acham que é o resultado disso tudo? Vocês conhecem a história, né? Eles vão misturar com os outros povos, certo? Vai começar o quê? Adquirir costume dos outros povos, vai começar a adorar os deuses dele, né? O Deus desses outros povos. Então, o que acontece? Ele gastou 40 anos matando uma geração que vinha do Egito, porque eles tinham outros deuses no coração. Aí os caras atravessam para o lado de cá, e o que eles fazem imediatamente? Outros deuses no coração. A gente não consegue, né? Não consegue. Então, acaba que todo esse mover de Deus, né, naquela geração que ficou no deserto, ele perde o propósito de novo, porque quando eles caem aqui, deixa eu ver se é o próximo mapa. Esse trecho de terra aqui, esse trechinho aqui, ele liga toda a África a toda a Ásia e Europa, né? Na navegação não era um negócio tão acessível,
andar de avião tenho medo até hoje. Então, para vir daqui para cá, eles tinham que passar aqui bem onde o povo de Deus estava, e por esse passar pelo povo de Deus, Deus seria conhecido entre todas as nações. Esse era o propósito. Só que na hora que eles se misturam com esse pessoal todo aqui e começam a ter os deuses deles, né, misturado com o nosso Deus, esse propósito se perde. Então Deus vai ter que começar a trabalhar aqui de novo com esse povo. E é nesse contexto que a gente tem o livro de Juízes, né? O povo está estabelecido aqui na terra já, ele está sem um líder, porque aí tem até um material que eu estava lendo, né? O cara ele usa uma palavra muito forte. Ele diz que Josué falhou no discipulado dele, porque Josué não preparou ninguém para ficar como líder do povo. Quando a gente estuda esse assunto aqui, a gente fala, não, mas o povo não precisava de um líder, né? Ele precisava de Deus só, né? Tanto que Deus dá as instruções. Só que o que eu fiquei pensando é que o papel de Moisés e Josué não era apenas, né, liderar o povo. Ele intercedia pelo povo também. Toda hora que o povo pisava no tomate, Deus falava assim, vou matar todo mundo lá embaixo. Vai lá para você ver o que eles estão fazendo. Moisés ia lá e falava, Deus, não faz isso, né, por amor, né? Ele clamava a Deus pelo povo, né? E esse era um papel que eles tinham. E Josué não deixou essa liderança. E isso fez falta para o povo, né? Então o que vai acontecer com esse povo sem a liderança humana? Tudo vai por água abaixo. Então a gente já vai entrar um pouquinho mais na estrutura do livro, né? Ele é dividido em 3 partes. A introdução, que é o que o pastor já falou bastante aqui com a gente. Depois vai ter um ciclo dos juízes. Quantos juízes são, gente? Pergunta de escola dominical, hein? Vai ter gincana, gente. No livro de Juízes são 12. Que faz ter sentido, que são 12 tribos, né? Só que depois ainda tem mais um no livro de Samuel, a primeira Samuel, tá? E depois tem um trecho do livro de Juízes, que é um trecho de conclusão. Então a introdução, ela descreve a omissão generalizada de Israel durante a conquista da terra, deixando de seguir as instruções que o Deus da aliança havia deixado para eles. E a conclusão, depois a gente vai até tocar um pouco nisso daí, né? Ela termina com 2 pecados graves de desobediência. A gente vai lá no final, a gente pode voltar lá. Não, a gente pode ir agora. Quer ver? Vamos dar uma olhada lá no capítulo 17. Engraçado é quando você vai folheando o livro de Juízes e olhando os títulos das sessões, você vai, nossa, né? Capítulo 17 tem lá, Mica e o ídolo na sua casa, né? Esse trecho aqui ele conta a história, né, que o filho de Mica rouba umas moedas de prata dela, né? E aí a Mica amaldiçoa quem roubou as moedas de prata. Aí o filho fica sabendo, né, que a mãe dele tinha amaldiçoado quem roubou as moedas de prata, vai lá e devolve. Ele não devolve nem por amor a Deus, nem por amor à mãe. Ele devolve por quê? Está com medo da maldição. A mãe pega essas moedas de prata, né, fica feliz e em honra a Deus, ela faz uma imagem de escultura. Se você sentir olhar, assim restituiu no verso 3 do capítulo 17, né? Assim restituiu os 1.100 silos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Então assim, já era ruim, conseguiu o quê? Piorar a situação. E aí esse fato dela é considerado um pecado gravíssimo, né? Porque Mica está construindo uma imagem de Deus, igual o pessoal fez lá ao construir um bezerro de ouro, né? É como se nós estivéssemos submetendo a forma de Deus à nossa própria vontade. Alguma semelhança com alguma coisa que você já passou na sua vida?
né? E depois tem o levita e a sua concubina, que é o capítulo 19. Ele arruma uma concubina, a concubina fica um tempo com ele, desce para Jerusalém, ele vai atrás dela, é desrespeitado. O que ele faz com ela? Vocês querem ficar um pouco chocados? Capítulo 19, verso 29. Chegando em casa, tomou um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Eu lembro quando eu e o Carol, a gente estava lendo esse livro assim, a gente terminava os capítulos, a gente olhava um para a cara do outro assim. Meu Deus, né? E ficou pior, né? Que foi quando a gente adquiriu a consciência que esse povo é uma representação nossa, né? Aí você olha esse texto, cara, mas não é possível, isso aqui é o limite do limite, né? Hoje em dia ninguém vai até esse ponto, não, né? É só você deixar seu canal no Cidade Alerta sem querer, né? Já era, né? Você vai ver cada coisa lá, né? E por fim, nessa conclusão, o último verso do livro talvez seja a coisa mais desanimadora que a gente possa ler na Bíblia, hoje tendo consciência do que foi feito por nós, né, por Jesus Cristo, né? O último verso, capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Depois a gente vai fazer um paralelo desse verso com um outro verso que a gente conhece bem, né? Mas no material que eu estava lendo, o cara ainda até fala, né? Que hoje tem muita gente que fala assim, não, se você está fazendo uma coisa, mas você está com paz no coração enquanto você está fazendo, pode até estar errado. Mas se você está com paz no coração, tá bom, você pode fazer. Está completamente errado. Seu coração, ele não está sujo, né? Trapo de imundície, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, voltando agora mais ao miolo do livro, né? O povo vai sempre passar por isso daqui durante o ciclo dos juízes, que eles chamam, os 12 juízes de Israel. Alguns são maiores, outros menores, alguns estão vinculados a tempos de paz, outros a tempos de guerra. A gente vai dar uma passadinha nisso também, né? Então, os israelitas pecam contra o Senhor, os israelitas são afligidos por seus inimigos, os israelitas clamam por libertação e o Senhor chama um juiz. Beleza? Aí eu li esse quadrinho assim, ó. O Rodrigo peca contra o Senhor. O Rodrigo é afligido por seus inimigos, né? O Rodrigo clama ao Senhor pela libertação, né? E o Senhor chama juízes para libertar o Rodrigo dos seus inimigos, né? A maior parte das vezes é a minha esposa, né? Rodrigo, o que você está fazendo está errado, né? Então vamos dar uma olhada na introdução, vamos voltar Juízes, capítulo 1, capítulo 1, verso 19. Deus tinha dado a ordem para você entrar lá, expulsar todo mundo, não deixar nada, não pega nada deles, e aí o povo já vai começar, no capítulo 1, já vai começar a pisar no tomate. Então no verso 19, alguém poderia ler por gentileza? Deixou o morador lá. O cara atravessou um rio que abriu para ele e ele estava com medo do rapaz que tinha umas carruagenzinhas lá, né? Hoje pra gente é até um pouco difícil de entender. Às vezes eu converso um pouco com o Daíra e ele fala, Rodrigo, mas se a gente tivesse lá, você acha que a gente ia ter feito diferente? A gente brinca, se você pudesse voltar no tempo, Rodrigo, onde você ia voltar? Vocês já fizeram essa pergunta? O que vocês iam voltar na onde? Aí uma vez eu perguntei. Era uns biga, né? Esse negócio de voltar no tempo, uma vez eu estava conversando com o Dair, né? Eu queria voltar para ver Jesus, né? Imagina você voltar no tempo para ver Jesus ali na sua frente, né? Aí o Dair vai com aquele jeito dele, mas e se você fosse daqueles que ia gritar para pôr ele na cruz?
Então vamos voltar lá na Eva, né? Na hora que ela for pegar a maçã, você já vem dar com os dois pés no peito dela, assim, pô, não pega isso não que vai dar errado. Aí o Daí vai de novo e fala, ó, você podia até dar um pezinho para ela para ficar mais fácil, né? A gente não tem jeito com a gente, né? A gente desobedece mesmo. No verso 21 é mais ou menos a mesma tocada, né? Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E essa aliança, né, jebuseus, Benjamim, vai dar muito problema lá para frente, porque é daqui que vai vir Saul, né? Desse povo aqui. Né? E aí depois lá do 27 ao 36 é só pisada no tomate. Tudo que Deus deixou, tudo que o povo deixou de fazer segundo os desígnios de Deus. Se você bater o olho aí, ó, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-sean, quanto porém Efraim não expulsou os cananeus, Zebulon não expulsou os habitantes de Quitom, né? Ninguém fez nada certo nisso daí. E qual que é a consequência disso? Né? Bom, Deus matou uma geração porque ele não queria outros ídolos. Né? Essa daqui já incorporou o povo que estava lá, a cultura e os ídolos dele. A promessa de Deus está no capítulo 2, do verso 2 ao 4. Alguém poderia fazer a gentileza? O 4 também. Então, verso 3, né? Não expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários quem você deixou aí, porque me desobedeceu. E os seus deuses vos serão por laços, né? Vocês vão adorá-los no meu lugar, né? E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, todos os filhos de Israel se lamentaram e choraram, né? Alguma semelhança com, né? com a gente, né? Então, quem foram esses juízes, né? Aí tem o nome de todos eles, né? Alguns bem famosos, né? Sansão, Gideão, Débora, né? Então a maior parte deles aqui, ó, tem bem no miolo do livro, né? Eles vão até aqui, ó, finalzinho do capítulo 16, né? Cada um deles, ó, vocês vão ver lá, Otoniel, livramento da opressão da Mesopotâmia, né? Livramento da opressão moabita, livramento da opressão filisteia. Tem um amigo meu que ele fala que ele tinha a avó dele, quando estava muito bravo com alguém, falava, seu filisteu, né? Livramento da opressão da Cananeia, né? Livramento da opressão midianita, tempos conturbados sobre Abimeleque. E aí vai. Né? E aí o último aqui, né? O Eli, já está lá em 1 Samuel. Né? O último juiz, né, do material que eu estava lendo. Tem gente que coloca mais dois aqui que eu vou comentar, né? Mais dos juízes. Esse aqui eu só achei em inglês, gente, depois eu vou tentar traduzir, mas aqui tem as tribos, né, e onde cada juiz atuou. Essencialmente, né, como o povo estava misturado aqui, né, por exemplo, aqui os filisteus estavam mais perto da tribo de Judá aqui, de Efraim, né, o juiz que mexia com isso daí, que atuava junto a essa opressão desse povo, né, ficava mais ou menos nessa região. Então está mostrado aqui as 12 tribos e onde os juízes atuavam, né? Depois eu dou um jeitinho de deixar ela para português. O mais importante falar aqui, né, que nenhum juiz ele teve o poder sobre todo Israel. Ele tinha um poder mais, ele atuava mais na tribo que ele estava, né? É diferente de Josué e Moisés que comandavam o povo todo, né? Aqui não, aqui é mais um contexto mais localizado.
Então, alguns eram promotores de paz e líderes de guerra, né? Cada juiz não foi um líder de toda a nação. Quando uma ou várias tribos são oprimidas, eles pedem ajuda às outras, né? Então, são 6 juízes que são os maiores que a gente conhece. O Otoniel, que está bem no começo do livro, né? O Eud, não sei falar esse nome, Eud, Débora, Gideão, Jefté e Sansão, que já virou novela, cujo papel de libertadores é narrado com mais detalhes, são classificados como juízes maiores. Os 6 outros são mencionados rapidamente: Sangar, Tola, Jair, Absam, Elon, Abdon são classificados como juízes menores. Eu creio que o pastor, ao longo do estudo de juízes, ele vai abordar um por um as características de cada um, né? E aí vamos dar uma explorada um pouco melhor nesse verso 3, né? Eu deixei ali, de Juízes. Pelo que também eu disse, não vos expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. E aí, bem dentro daquele estudo que a gente está fazendo de idolatria, né, nos pequenos grupos, foi colocado esse texto para a gente no nosso grupo lá. E eu não consegui deixar de vincular um com o outro. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu próprio corpo entre si. Os contextos são diferentes, mas vocês conseguem perceber a semelhança entre as mensagens? Aqui eles estão lá no Antigo Testamento, Deus tratando direto com o povo. Aqui nós já tínhamos a obra de Jesus, nosso Salvador. A nossa essência, ela muda de forma nenhuma, né? A gente não expulsa os nossos ídolos diante de nós. E qual que é o castigo que Deus nos dá quando nós não expulsamos os ídolos? Ele nos entrega. Deus entregou, né? O Jair, ele comenta, né, que eu também vou começar a colocar isso nas minhas orações, né? Deus, por favor, nunca me entregue as paixões do meu coração, né? E é exatamente o que Deus faz quando o povo desobedece aqui e quando a gente coloca outra coisa no lugar de Deus no nosso coração. Não sei quanto a vocês, mas isso quando eu vejo assim, né, me toca demais, né? Então, nesse ciclo aqui dos juízes, né, o principal, vamos só pegar uma coisa de Gideão. Eles vão ficar nesse ciclo aqui, né, de peca, entra em desespero, clama ao Senhor por libertação. Então vamos abrir lá no livro de Juízes. Cadê aqui? Onde eu estou? No capítulo 6. Mas antes de abrir o 6, vocês vão dando uma olhada, né, do 2 até lá, ó. Josué vai morrer nos títulos, né? Os povos pagãos no meio de Israel, capítulo 3. Otoniel livra os israelitas. Aí começa: servidão sob Eglon, Eude vai livrá-los. Servidão sob Jamim, rei de Canaã. Débora e Baraque livra. Jael mata Sierra, o cântico de Débora, o capítulo todo do poema, né? Opressão dos midianitas, o chamamento de Gedeão. Então a gente está bem no começo do livro, e aqui você já vê que o negócio o povo já vai começar a ficar bem incomodado, né? Já vai ficar difícil para eles. Então alguém poderia ler, ó, Juízes 6, versículo 12 e 13. Ele levanta um clamor, e eu acho esse clamor, assim, sensacional, né? Porque ele meio que tenta colocar Deus contra a parede, né? Ainda, né? Uma coisa assustadora, né? Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? A gente sabe a resposta hoje, né? Porque a gente é desobediente, né? Nós não obedecemos a Deus.
O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Ele ainda está cobrando Deus, né? Você fez aquilo tudo para meus pais lá, né? E agora está me deixando sofrer. Ele simplesmente esquece que os pais obedeceram e morreram nos 40 anos de deserto, né? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas, né? Gideão faz essa pergunta no verso 13. A resposta de Deus está no verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Qual que é a resposta de Deus para o questionamento de Gideão? Nenhuma. Deus não dá satisfação. Ele só dá a ordem. Vai lá e faz o que eu estou te mandando, cara. Como é que você quer me questionar, né? A gente já conhece esse tipo de postura de Deus, né? Do livro de Jó também. Deus não se justifica para aquilo que a gente passa. A gente tem que fazer um autoexame do que a gente tem feito, nosso relacionamento com Deus, para tentar entender que às vezes é muito difícil o que está se passando com a gente, né? O que a gente nos resta é levantar um clamor, né? Não no estilo de Gideão, porque ele está colocando Deus contra a parede, né? Mas até uma postura até mais humilde, né? E se a gente for continuar no livro, né? Antes de chegar finalmente daqueles capítulos do 17 ao 21, né? A gente vai ver que todos os ídolos vão com o passar do tempo, os próprios juízes vão se tornando corruptos e cada vez piores. Então a gente vai lá no último juiz que eu achei, ele já não está em Juízes, ele está em 1 Samuel capítulo 8. Vou passear mais um pouquinho na Bíblia. Sim. Deus ele não revela, não, às vezes ele revela algumas coisas pra gente, né? Nesse caso aqui ele não revelou, no caso de Jó também, ele nem justificou com Jó, também quando Paulo fala, Deus me tira do espírito da carne, não tira, né? Deus não é de dar muita satisfação pra gente não, ele quer que a gente cumpra o nosso propósito, né? Pelo menos é assim que eu enxergo tudo isso. Então, 1 Samuel, capítulo 8, verso 1. Eu vou ler aqui, ó. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O mesmo papel dos que nós temos visto aqui. O primogênito se chamava Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então termina assim os juízes de Israel. Lamentável, né? Uma situação bem difícil. Eu já comentei. Então o livro de Juízes, ele deixa bem claro qual que é o nosso padrão de desobediência a Deus. Qual que é o nosso padrão de desobediência a Deus? A gente tem um padrão para desobedecer a Deus. Não sei se vocês perceberam. A gente busca outros deuses. Sempre assim que eles falam, né? Então a gente vai olhar, a gente vai voltar para Juízes para vocês verem como é que é esse padrão de desobediência. De volta a Juízes no capítulo 3. A gente está passeando bastante hoje. Alguém pode ler o Juízes 3, verso 7.
renderam culto aos Balaíns. Vamos agora no 8:33. Alguém poderia, por favor? Nossa. As palavras são fortes, né? Se prostituíram, né? Colocaram outro Deus no lugar. E o mesmo padrão no 10, capítulo 10, verso 6. Mais uma vez, servindo aos Balaíns, aos deuses da Síria, né? Não podia haver um Deus na frente, que já ia lá cultuar e esquecia do Deus que tinha tirado eles de Israel, abrido o mar, abrido o rio, aberto o mar, aberto o rio. Então, é uma leitura, assim, eu quando, nessa experiência de ler a Bíblia toda com a Carol, né, Levítico é um livro duro de ler, porque, nossa, a gente fica lá, né, qual que é o significado disso tudo, né, e é até um pouco enfadonho. E Juízes é um livro difícil de ler, porque só fazia coisa errada, sabe? Ele joga a luz na natureza deprimente, degradante do ser humano mesmo, né. É bem difícil mesmo. E aí, se a gente for olhar esses versículos, tem sempre o mesmo texto base, né? Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e depois o livro de Juízes ele vai terminar com aquela frase, né? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, né? Então nós não podemos olhar o livro de Juízes pensando que hoje nós não cometemos esse tipo de pecado. Quando a gente olha para o livro de Juízes, a gente pensa que ela estava adorando lá uns ídolos do pessoal lá, era de madeira, de pedra, né, de metal, de ouro, né? Eu não faço isso, né? Não, a gente faz pior, né? A gente vai adorar outros ídolos, no nosso caso, né, o prazer, o dinheiro, o sucesso, o poder e o controle. E eu até refletindo, né, os ídolos dos tempos de Juízes, né, eram materiais, né, de madeira, de pedra. Que poder que esse ídolo tinha no coração de uma pessoa lá, né? E adorar tudo, mas esses ídolos que nós temos hoje em dia, que nós estamos estudando nos pequenos grupos, eles têm um poder que aqueles não têm. Esses ídolos eles podem nos esgotar, nos consumir até o final. E isso é o que mais me assusta, né? Nesse sentido, os nossos ídolos são até piores que o deles. Sorte que não precisamos, né, de juízes falhos e esporádicos, pois nós já temos o conhecimento do juiz definitivo e verdadeiro, que é Jesus. Graças a Deus, né? Jesus já realizou sua obra e nós hoje podemos ter acesso a ele direto. Aquele povo se esquecia do Deus da mesma forma que nós também por vezes nos esquecemos do que Jesus fez. Deixamos de lado o que o Senhor Jesus fez por nós. Lá em Juízes, cada vez que aquele ciclo, né, acontecia, o povo ia ficando cada vez pior. Só que eu acho que o nosso caso é um pouco diferente. Naquele ciclo lá, vocês acham que vocês passam por isso aqui na sua caminhada com Deus? Passa mesmo. Eu sinto isso na minha vida, né? Eu peco contra o Senhor, eu vou sofrer as consequências, eu clamo a Deus, clamo ao Senhor Jesus, e Ele me resgata, né? Ele me resgata. Acho que essa é a grande diferença de nós para esse povo aqui, que nós já temos Jesus. Nós já temos Jesus. Eu até pensei nós já temos Jesus, e a analogia que eu achei foi essa, né? A gente passa por um processo, né, de santificação.
A gente começa assim, ó, quando a gente conhece Jesus, né? Panão sujão, maior parte do tempo, né? E aquela toalha branquinha que a gente lava com homem, duplação, né? E conforme a gente vai caminhando com Deus, a gente vai cair, a gente vai escorregar, a gente vai entrar naquele ciclo. Só que, pelo menos na minha vida, eu tenho percebido o quê? Que esses ciclos longe de Deus, eles estão ficando cada vez menores. E quando eu percebo que eu estou num deles, eu sei como sair. Eu não consigo sair sozinho, eu tenho que clamar a Deus. Eu clamo a Jesus, eu não consigo sozinho, o Senhor precisa me ajudar. Sozinho eu não vou conseguir. E aos poucos eu vou percebendo o quê? Que isso aqui começa a inverter, né? Eu consigo ficar mais tempo perto de Deus e aquela trapo de imundícia, apesar de ele estar dentro de mim o tempo todo, ele vai ficando menor, né? Ah, é, belezinha, ó, toalha grande. Até que um dia a gente vai terminar com uma toalha limpinha, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Então essa era a mensagem que eu tinha para falar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar o pastor semana que vem. Tá? Eu não falei tanto. Alguma dúvida, gente? Quem quer comentar, fazer alguma colocação? Não? Uma coisa que me chama atenção também no livro de Juízes, né, que se você passar lendo ele batido assim,